O terceiro tipo de tecido é o tecido muscular. O tecido muscular, na verdade, ele é o tecido que compõe todo e qualquer tipo de músculo do nosso organismo, seja ele um tecido voluntário ou um tecido involuntário, ou seja, aquele que tu manda ou não manda, aquele que funciona por conta ou aquele que tu tem que ficar dizendo, braço levanta para ele levantar. Então, os nossos músculos, eles vão ser categorizados ou subdivididos de acordo com as características físicas da célula. Como é que é a estrutura dessa célula para a gente entender depois como é que é o funcionamento dela. Então, o nosso tecido muscular, de maneira geral, ele é um tecido que vai formar os músculos e tem a ver diretamente com a movimentação do corpo como um todo ou então de determinados órgãos. Por exemplo, no momento que a gente engole alguma coisa, essa comida desce embora. Da mesma forma que os teus olhos, tu pode estar com o teu corpo completamente parado, mas eles viram para os lados. Ou então, o teu coração lá dentro, ele está bombeando, o sistema respiratório está se movimentando. Então, qualquer tipo de movimento tem a ver com o tecido muscular. Ainda, esse tipo de tecido ele tem outras propriedades, como por exemplo, fazer a geração de calor. Para animais que são endotérmicos, no caso nosso, mamífero, e também nas aves, esse sistema ele acaba servindo como um grande gerador de calor, uma vez que a sua atividade metabólica produz quebras moleculares que liberam calor. Então, ajuda a manter teu corpo quentinho, no nosso caso de um mamífero a 36,5 graus, e no caso das aves, em cerca de 41 graus. E ainda, nesse caso, nós podemos ter uma atividade muscular protetora. Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, que na nossa zona do abdômen, entre o quadril e o início das costelas, assim, a gente não tem osso nenhum. Só que, por exemplo, se bater alguma coisa na tua barriga, isso não quer dizer que vai destruir teus intestinos ou algum órgão interno. Por quê? Porque existe uma baita uma camada de músculos, mais uma camada de gordura, mais uma camada de pele. Então, tem várias camadas, entre elas a muscular, que ajuda a fazer proteção dos órgãos internos. Sendo assim, os nossos músculos eles podem ter papéis além daquele papel ligado ao esqueleto, que é o papel de locomoção. Então, o nosso sistema muscular ele é constituído de células especiais. Células que podem ter a capacidade de contrair e distender, encolher e esticar para justamente promover a nossa locomoção. Sendo assim, essas células são chamadas de miócitos ou então fibras musculares. O termo fibra muscular é uma palavra, uma expressão bem mais popular, mais utilizada em geral. Então, nesse caso, as nossas fibras musculares, elas são fibras que apresentam grandes quantidades de duas proteínas, actina e miosina. Além da actina e da miosina, a gente vai encontrar também, essas proteínas são contráteis, vai encontrar um retículo endoplasmático liso altamente desenvolvido. Por quê? Porque ele libera cálcio justamente para que possa acontecer a contração muscular. É como se o elemento químico cálcio fosse o mediador da contração muscular. Só que normalmente dentro das estruturas musculares, o retículo endoplasmático liso, ele ganha outro nome. Ele passa a ser chamado de retículo sarcoplasmático. Então, nesse caso, o retículo sarcoplasmático ou retículo endoplasmático liso é o que libera cálcio para promover o processo de contração. Mas e quem é que gera energia para tudo isso então? Quem gera energia é o mesmo tipo de estrutura celular que está presente em todos os tipos de células que demandam de energia. Mitocôndrias. Então, nesse caso aí, existe grande quantidade de mitocôndrias naqueles músculos que a gente usa com mais frequência, que tem uma atividade muscular mais intensa. Então, a energia fornecida para essa atividade muscular, a energia que a gente precisa estocar, a energia que a gente consome durante o movimento muscular, é fornecida pelos ATPs, que a própria mitocôndria gera. Segundo, é estocado normalmente na forma de glicogênio. A gente não pode esquecer que o glicogênio é aquele polissacarídeo acumulado nas musculaturas que a gente vai acabar estocando, no nosso caso, ou no fígado ou nos músculos. Porque daí já tem um depósito de glicose ali do ladinho, quando precisa, já consome para a respiração celular da mitocôndria. E ainda a gente pode ter um outro tipo de molécula que é proveniente de uma atividade metabólica um pouco mais complexa, mas que é um grande fornecedor de energia para que a nossa atividade muscular possa acontecer, chamada de fosfocreatina. Nesse caso, a fosfocreatina, inclusive, é um tipo de molécula bem conhecida do pessoal que pratica exercícios em academia, onde normalmente ela vem agregada em suplementação alimentar para aumentar realmente a quantidade de energia disponível para o músculo, para aquele cara que está fazendo musculação. Então, nesse caso, essas são as características gerais do nosso tecido muscular. Então, o nosso tecido muscular, que tem essas características gerais, está subdividido por tamanho das fibras, característica física delas, posição do núcleo e se é um tecido voluntário ou involuntário. Basicamente, a gente subdivide esses tecidos musculares em três grupos, que são, primeiro tipo,
O tecido mais longo que o nosso corpo tem e aquele que tu consegue coordenar. É aquele que tu manda dizendo agora estica, agora encolhe. Chamado tecido estriado esquelético. Esse tecido estriado esquelético, ele é assim chamado, ele é conhecido dessa forma pelo fato de que esse tecido ele está ligado ou associado às estruturas ósseas do nosso corpo, ao nosso esqueleto. Então, é ele que ajuda a esticar o braço, encolher o braço, é ele que ajuda o olho a movimentar de um lado para o outro, é ele que promove a movimentação da mandíbula na mastigação ou na fala. Então, todas essas atividades são atividades do estriado esquelético. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que se eu pegar, por exemplo, no meu braço, o osso do húmero e os dois ossos que compõem o antebraço, o rádio e a ulna, eles têm um músculo grandão que sai de perto do ombro e vai até lá nos músculos para promover esse movimento e esses movimentos. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nós temos um músculo que vai ligar os ossos para promover essa ligação e movimentação. Quando acontece isso, a conexão músculo a osso acontece através de tendões. Isso é lá do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, esse tendão, na verdade, não é músculo, não é osso, ele é um conjunto de fibras colágenas que cria essa conexão do músculo com o osso. Então, quando a gente liga esse músculo nesse osso e o músculo inteiro contrai, a tendência é que ele puxe o teu braço e aí começa a ver os dobramentos das articulações. Então, se eu pegar esse músculo, no nosso caso aqui em especial o bíceps, se a gente cortar ele transversalmente, o que a gente vai enxergar é uma estrutura similar a isso aqui, um músculo cortado assim. Se tu pegar, por exemplo, um pedaço de carne grande, né, para fazer churrasco e cortar no meio, tu vai enxergar essas estruturas. Isso ainda é visível. Então, cada pedação, cada blocão de músculo que a gente tem é formado por estruturas internas menores, chamadas de feixes musculares. Cada feixe muscular é formado por uma fibra pequena. Essa fibra pequena que está ali dentro, essa pretinha aqui, ela é também chamada de miofibrila. Então, cada uma dessas fibras musculares é ela que encolhe ou estica. É nela que a gente enxerga as estriações, que são riscos, marcas transversais na estrutura do músculo. Então, se a gente pegar uma fibra muscular dessas, ou miofibrila, e ampliar muitas vezes, a gente vai ver uma estrutura assim. Na verdade, cada miofibrila ela é formada por várias unidades assim. Cada uma dessas unidades, que começa entre uma linha dessas em zigue-zague e outra, é uma unidade de contração. Cada unidade de contração vai entre uma linha Z, ou banda Z, que é esse espaço em zigue-zague, e outra banda Z. Então, uma miofibrila é formada por muitas unidades de contração. Cada unidade de contração dessas é chamada, então, de sarcômero. O sarcômero é a unidade que contrai e estica. Então, ligada numa banda Z e ligada na outra banda Z, nós temos a primeira proteína contrátil, chamada de actina. Então, as actinas ficam ligadas diretamente nas bandas Z e entre as actinas, bem na posição central, a gente vai ter um segundo tipo de proteína contrátil, chamada de miosina. A miosina, então, e a actina, elas vão movimentar-se uma em relação à outra porque elas criam uma conexão. Essa conexão só acontece por quê? Porque nós vamos ter o retículo endoplasmático liso, ou retículo sarcoplasmático, que vai ser estimulado a liberar cálcio. E ainda, a gente tem aqui um complexo chamado de complexo T, que é como se fosse um dobramento da membrana plasmática em T virada para o lado de dentro. Aí, desse complexo T, a gente tem também liberação de íons cálcio para promover essa conexão entre actina e miosina. Então, como é que a célula sabe que hora isso tem que acontecer? Bom, a nossa célula sabe porque o nosso sistema nervoso manda informação. Então, sempre que a gente tem isso aqui, a gente vai ter a chegada, aqui assim, de um neurônio. Então, tem as conexões neuronais, que são então as ligações dos neurônios com a placa muscular, dando um choquinho no músculo. Quando dá esse choquinho no músculo, tanto o retículo liso quanto esse complexo T despejam quantidades de cálcio lá dentro. Aí cola a actina na miosina e elas puxam. Quando acontece isso, e as duas proteínas, a actina e a miosina, se aproximam, se ligam, a banda Z de um lado e a banda Z do outro se aproximam, encolhendo a fibra, fazendo com que ela diminua muito de tamanho. Então vai haver um encolhimento disso aqui. Quando acontecer o encolhimento, nós vamos ter então a formação de uma estrutura similar a isso, um sarcômero encurtado. Quando acontece isso aqui, essa marcação que fica aqui com a intercalação entre fibras de actina e fibras de miosina
forma no meio do músculo uma listra. Essa listra é o que nós chamamos então de estriação. Então essa estria que se forma ali, na verdade, são as proteínas actina e miosina intercaladas. Então quando tu terminou de contrair, aí tu precisa liberar potássio para substituir o cálcio e aí as proteínas se desprendem uma da outra e relaxa o músculo. Por isso que é muito normal a gente ouvir falar que pessoas que têm cãibra, por exemplo, precisam de potássio. Não é para o músculo contrair, é para o músculo relaxar e desfazer essa ligação. Então, essa estrutura toda que nós temos aqui formando os sarcômeros, ela é uma estrutura que só tem no músculo estriado esquelético. Só que aí pense o seguinte, nesse caso, com essa constituição, se o núcleo fosse um núcleo centralizado, o que acabaria acontecendo é que quando essa banda Z fosse se aproximar uma da outra, ela ia esmagar o núcleo que ia ficar no meio. Por isso, nessas células, é normal encontrar um núcleo de forma bem periférica, bem na borda, bem por fora, justamente para não correr o risco dele ser esmagado quando a célula encolhe e depois estica. Então, são células que podem ter núcleos espalhados, dispersos pela miofibrila ou pela fibra muscular, e aí esses núcleos nunca ficam no meio, sempre ficam na borda, bem na beiradinha. A membrana dessas células aqui é uma membrana então, que fica com um calombo sempre do lado de fora, onde vai estar depositado o núcleo com material genético. Como essa membrana ela vai ser uma membrana que vai enrolar todo esse pedação aqui, essa membrana normalmente vai ser chamada no tecido muscular estriado esquelético de sarcolema ou membrana sarcoplasmática. Então, esse tecido muscular, o estriado esquelético, é o único que é um pouquinho mais assim, cheio de detalhes, né, e coisinhas. Então a gente deve cuidar em especial que esse tipo de tecido aqui, ele é o que está associado aos ossos e, aí vem importante, ele é rápido e ele é voluntário. Significa que tu mandou a informação e tchum, reage. E voluntário significa é tu que está definindo quando ele mexe. Tu diz mão, abana e a mão abana para as pessoas. Então, o que está acontecendo é que quando a gente manda isso aqui, tu tem uma associação direta do sistema nervoso com o sistema muscular. Então, existe uma ligação entre esses dois tipos de tecidos, o que mexe e o que manda mexer. Então, quando a gente manda por vias voluntárias, quando tu está escolhendo o que mexe para onde mexe, é uma atividade voluntária. E quando a gente não tem capacidade de controlar, aí a gente tem atividades involuntárias, como músculos que funcionam sem a tua ordem, por exemplo, vamos dizer assim. Então, quando acontecer isso aí, já não se trata mais de um músculo estriado esquelético, se trata de algum dos outros dois tipos que a gente pode ter. Então, nós podemos ter especialmente dois grupos que são fibras musculares bem mais curtas que a esquelética, mas são fibras musculares indispensáveis para o bom funcionamento do teu organismo. Por exemplo, as fibras estriadas cardíacas. Então, é um tecido que é um músculo, só que agora ele está obrigatoriamente restrito à parte cardíaca, ou seja, ao coração. Então, restrito ao coração, e ali dentro, essas fibras musculares, elas vão ter no máximo o tamanho do coração. Então, elas não vão ser uma fibra compridona. Então, são fibras mais curtas. Em relação ao tecido estriado esquelético, elas são menores. E em relação ao último tipo de tecido, que é o liso, elas são maiores. Então, fibra maior, fibra média, fibra menor. Então, essas fibras do coração, que compõem o miocárdio, vão compor corações de tipos diferentes. No caso dos anerídeos tem um tipo de coração, no caso dos moluscos tem outro, no caso da gente tem outro. Dentro dos próprios cordados a gente pode ter peixes com coração com apenas 2 cavidades, nós podemos ter anfíbios com 3 cavidades, nós podemos ter aves e mamíferos com 4 cavidades. Então o número de cavidades significa que o tamanho do coração aumentou, mas as fibras musculares são essas. Então essas fibras musculares que estão no coração, a gente não manda elas bater, a gente não manda elas contrair. Ainda bem, porque já pensou se a gente tivesse que ficar dizendo coração contrai, coração relaxa, coração contrai. Então, na verdade, a gente não faz esse tipo de controle. Como a gente não faz esse tipo de controle, é o nosso sistema nervoso central, através principalmente da ponte do bulbo, que são as partes responsáveis por contrair músculos involuntários. O do coração é um exemplo desses. Por quê? Porque o teu coração bate por conta própria. Então, nesse caso aqui, é um músculo que é rápido, porque a hora que o cérebro mandou o coração bate, ele tem que bater. E involuntário. Significa que tu não fica mandando. O teu cérebro manda e o lugar, né, a origem do lugar onde vem esse impulso nervoso dizendo que o coração bate, essa origem, ela não é uma origem em um ponto que tu coordene. É numa parte onde é que tu não manda nada. Então, é um ponto de controle involuntário. Sendo assim,
o nosso coração sempre bate obedecendo a ordens do sistema nervoso central e de forma rítmica. Então esse tipo de contração é rítmica e a gente pode dizer que é autoexcitável, significa que ele se autoestimula. Para isso poder ser viável, para isso poder ser possível, as fibras cardíacas apresentam também estriações, tipo essas aqui, só que nesse caso as estriações elas são bem menos marcantes, não tem tanta quantidade de actina e miosina. Por isso que nesse caso as marcações, as estrias, são mais fininhas, são mais delgadas, são mais finas. E aí, o que acaba acontecendo? A gente pode ter fusão de algumas células cardíacas. Quando acontecem essas fusões dessas fibras musculares cardíacas, na fusão podem ficar dois núcleos dentro da mesma célula e formar uma estrutura chamada de anastomose. Quando acontece isso, é a fusão de duas células que acaba ficando com dois núcleos dentro. Tipo esse caso aqui, é uma célula muscular que acabou ficando com dois núcleos. Aqui com dois núcleos, três núcleos até, aqui com um núcleo. Então, entre essas fusões celulares, muito frequentemente a gente tem a formação de discos intercalares. Esses discos intercalares são paredes mais espessas, normalmente com quantidades de proteínas um pouco maiores, que criam uma certa barreira entre uma célula e outra. De certa forma, essas barreiras elas têm um papel importante. Elas ajudam a agregar, a juntar melhor uma célula com a outra, ou seja, tornam um músculo mais forte e, ao mesmo tempo, permitem a transmissão, a passagem de elementos iônicos, sais minerais, de uma célula para outra. Então, esses discos intercalares não serão encontrados em nenhum outro tipo de tecido que não seja do coração, só no miocárdio. Então, como esse músculo aqui é um músculo todo embaralhado, emaranhado de células, os núcleos são centrais, às vezes pode ter mais de um núcleo por fibra. E aí, esse tipo de músculo ele tende a ser um músculo bem rígido e bem forte. Quanto mais jovem é a pessoa, normalmente mais forte é o seu coração, mais vigoroso ele é. Tanto é que um bebê que está em fase de formação, quando está em fase de formação, o seu coração bate lá 150 vezes por minuto. É muito ligeiro. Comparado com o nosso coração de um adulto, por exemplo, que vai bater entre lá 60 e 80 vezes por minuto. Nesse caso, há uma perda de atividade metabólica e uma redução da velocidade cardíaca. Então, esses movimentos de contrai e distende do coração são todos eles involuntários, chamados de contrai, sístole, relaxa e distende, diástole. Então, esse movimento cardíaco de fecha e abre é justamente o que vai bombear o sangue para as partes do nosso organismo. Então, esse fluxo sanguíneo que acontece dentro do nosso coração, ele na verdade é todinho controlado pelo sistema nervoso central. Os discos intercalares apenas permitem a passagem de íons para as células corretas, garantindo que o coração mantenha um batimento adequado. Então, o coração humano, que é constituído de 4 câmaras, de 4 cavidades, sendo elas, vamos fazer aqui, ó, 2 superiores e 2 inferiores. As de cima são aquelas que recebem sangue primeiro, e aí bombeiam para as de baixo. Então nós vamos ter aqui o bombeamento dos átrios direito e átrio esquerdo. Lembrando, está olhando o coração de frente para ti, né? Não o teu pelas costas. Então o sangue chega no átrio e eles enchem, então fazem abertura, fazem diástole, aí eles depois empurram o sangue para baixo. E aí, o lado de baixo, onde estão os ventrículos direito e ventrículo esquerdo, vão fazer eles a diástole. Aí, quando eles fazem diástole, eles batem, fazem sístole e empurram o sangue para o teu corpo inteiro. Então, esses movimentos de cima e de baixo são coordenados. E essa coordenação rítmica é aquela que o sistema nervoso central faz. Então, ele faz sístole, diástole, sístole, diástole. Então, ele fica intercalando o batimento cardíaco. Esse batimento cardíaco cria uma força sobre o sangue que tem que ser impulsionado para as outras partes do corpo, e essa força que as paredes do vaso sanguíneo e do próprio coração estão criando sobre o sangue é o que a gente chama então de pressão sanguínea, é a pressão que exerce-se sobre o próprio sangue. Então, esse tipo de estrutura cardíaca, ela é constituída única e exclusivamente por essas células do coração, que são as células do miocárdio. O último tipo que nós temos, então, de células musculares são as células não estriadas, ou tecido muscular liso. Nesse caso, o tecido muscular liso, ele ao contrário dos outros, ela não é célula maior, é célula menor. E não é célula com estria, é sem estria. Então, são células lentas, que contraem devagar, mas são fortes.
Quando elas terminarem de contrair, elas estão muito unidas. E depois elas vão relaxando devagarzinho também. E são involuntárias. E aí é o pior, porque quando elas contraem por conta própria, tu não tem coordenação nenhuma. Como tu não tem coordenação nenhuma, o que acaba acontecendo então é que nós vamos ter um músculo que pode começar a doer do além. E aí isso acontece, por exemplo, na cólica menstrual, as mulheres não escolhem quando vão ter cólica. E muito menos podem dizer exatamente onde está doendo. Pode estar doendo em algum lugar do útero. Por quê? Porque essas fibras são fibras pequenas e esparramadas. Então uma pode estar doendo e a outra não. Então o que acaba acontecendo é que elas são fibras independentes e quando contrai uma, não necessariamente contrai do lado. Então, o nosso intestino é a mesma coisa. Então, quando alguém tem dor de barriga, está com vontade de ir ao banheiro, né, fazer o número 2, o que acontece? Está contraindo um canto, mas não quer dizer que está contraindo o outro. Então, é muito normal que doa a barriga como um todo. São várias fibras, todas elas contraindo em pontos distintos, de forma simultânea, mas não necessariamente em ordem. Então, esse tecido que é involuntário é formado por fibras lisas, que são uninucleadas, com o núcleo central. E aí, como as actinas e miosinas não ficam transversalmente dispostas, não formam as estrias. Por isso que é chamado de tecido não estriado ou tecido liso. Essas células musculares são células que ficam normalmente na parte visceral, tá? Que é o seguinte, dentro da parte então da faringe para dentro, no sistema digestório, no sistema respiratório. Como é que a gente coordena, por exemplo, vou pegar um exemplo simples, como é que o alimento sai da tua garganta e vai embora? Pensa, a partir da tua deglutição, que é quando tu engole, tu não manda mais nada. Então, o esôfago empurra teu estômago, o estômago empurra para o intestino empurra para o intestino grosso, e o intestino grosso empurra até o reto. E aí só na hora do reto é que tu manda de novo. Ou seja, tu não tem controle sobre essas atividades. Sendo assim, são atividades de peristaltismo que andam totalmente por conta própria, sem o teu controle. Segundo, o sistema respiratório, nos brônquios ou nos bronquíolos, a gente não coordena também. Por isso que tem gente lá que está bem tranquila e daqui a pouco, bum, toma um susto e a pessoa tem contração dos brônquios e dos bronquíolos. E aí o que acontece? A pessoa ser asmática já começa a ter uma crise de asma, ela começa assim, com dificuldade respiratória. Por quê? Porque tinha um diâmetro grandão dos tubos por onde passa o ar e quando tomou um susto, as proteínas que circulam esse duto, apertaram. E aí fica um duto pequeno, e aí quando fica um duto pequeno, dificulta muito a passagem do ar. E em função disso aí, o que acaba acontecendo é que a pessoa não controla, não coordena essa atividade muscular. A bombinha aquela da asma é isso, é um broncodilatador. Então, nessas atividades aqui, essas fibras curtas, elas sempre estão associadas a órgãos involuntários, especialmente o útero, especialmente, por exemplo, a parte toda do trato respiratório, do trato digestório. Áreas onde a gente não tem papel de coordenação e simplesmente o mecanismo funciona por conta própria. É graças a esses mecanismos involuntários que a gente consegue deitar e dormir e não tem que ficar pensando no que os teus órgãos devem ficar fazendo. Senão, a gente não poderia nunca parar e descansar ou dar uma dormidinha, porque senão o que acabaria acontecendo é que tu ia, ao pegar no sono, os órgãos parariam e provavelmente a gente morreria. Sendo assim, de maneira geral, a gente já sabe. Sistema muscular, tecido muscular, faz parte da parte estrutural, tem a ver com a estrutura locomotora, mas depende de um último tecido, que é o nosso quarto tecido, que nós vamos ver na próxima aula, que é o tecido nervoso, o responsável pela coordenação.